Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube, canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com mais de 77 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês por todas as milhares de visualizações diárias que a gente registra lá no canal Diário do Rodrigo Lima e também no portal diariodorodrigolima.com.br. E hoje aqui no podcast nós vamos falar sobre negócios. Eu estou aqui com o consultor de negócios do Sebrae, o Wagner Giacometti. Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Ô Rodrigo, nós é que agradecemos em nome do Sebrae, especialmente em nome do nosso gerente regional daqui de São José do Rio Preto, que é seu xará, o Rodrigo Matos. Agradecemos e ficamos muito honrados pelo convite e poder estar aqui com você nesse canal maravilhoso, né? Já sou fã do seu canal e é uma alegria muito grande estarmos aqui falando um pouquinho de negócios. Bacana. Wagner, quem vem aqui no podcast ganha presente. Vou passar aqui para suas mãos o café Bem Brasil. Ele legal, tem essa válvula aqui. Cheiro, hein? Se quiser sentir o aroma, é só apertar, ó. Ó, você vai sentir o aroma do café. Sensacional, hein? Café que é de Guapiaçu, empresa aqui da região de Rio Preto, Bem Brasil. Você legal. Pode colocar aqui, ó, Café Bem Brasil, que é um dos parceiros aqui do podcast Diário do Rodrigo Lima. Sensacional, muito bom. Sim, e ele é gourmet. É o mesmo que a gente tomou ali na recepção. Sim, você já experimentou. Fantástico. E minha esposa, eu tenho certeza que vai adorar. Ela adora café. Ah, então tá bom. É uma grata surpresa aqui pra gente, os nossos patrocinadores, né? A gente tem também o Sindicato dos Empregados no Comércio aqui de São José do Rio Preto, o Sim Comerciários conosco também. Pessoal, mais um patrocinador novo no podcast Diário do Rodrigo Lima, o Grupo Imper. Um abraço lá para o Bruno Malvese, que é um empresário jovem que esteve aqui também no podcast. A Mari Rio Pescados também conosco. Meus agradecimentos a Mari Rio Pescados. Ao Guaraná Poti. Estamos na segunda-feira de carnaval. Tomar Guaraná Poti, hein, pessoal? Guaraná Poti e também a Água Levite. Vamos se hidratar aí, porque, olha, tá um calorzão aí, o carnaval comendo quente nas ruas, nos clubes. Temos o Oba Festival em Rio Preto e a gente aqui trabalhando, né, Wagner? Esse programa está sendo exibido na segunda-feira de carnaval, pessoal brincando lá e a gente falando sério aqui. A gente falando sério aqui. Né? Que, aliás, o Oba, ele gera, né, toda uma economia, né? Aí a gente tem o Centro de Estudos Econômicos da CIRP, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, né, e Negócios de Turismo de São José do Rio Preto, assim como nós medimos o ano passado, né, qual foi o impacto do carnaval em São José do Rio Preto, esse ano a gente vai fazer essa mesma medição também. Ah, isso é muito bacana, a gente vai falar mais sobre isso. Wagner, quem vem aqui também, vou passar para vocês aqui um cartãozinho da Stivanelli do Plaza Avenida Shopping. Opa! A Stivanelli é a marca de roupas que eu utilizo e que me veste aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Conhece a Stivanelli? Conheço a Stivanelli, os empresários sensacionais lá. Gosta de desconto? Ah, quem não gosta? Chegando lá é só falar, ó, tive lá no Rodrigo Lima, ele me deu esse cartão aqui. Muito bom. Vim aqui, ó, comprar a minha camisa, mas eu quero com desconto, né? Mas você é um bom negociador, né, Wagner? Olha, eu vou ter que voltar aqui pelo jeito, hein? Tô levando café, Água Levite e Stivanelli. Vamos deixar o próximo agendado, Rodrigo. Muito obrigado. Vamos deixar o próximo agendado. É um prazer recebê-lo aqui. Eu sei que sua agenda é complicadíssima. Inclusive, a gente combinou o podcast depois de se trombar em uma das pautas aqui em Rio Preto, envolvendo negócio, envolvendo prefeituras, envolvendo o poder público, né, Wagner? Exato, mas eu queria saber com você, qual que é a missão do Sebrae atualmente? Nós saímos de uma pandemia, a entidade teve um papel importantíssimo
no auxílio às empresas, né? Qual que é a missão hoje do Sebrae, nesse momento que nós passamos? A missão do Sebrae é levar desenvolvimento para o micro e para o pequeno negócio, tá? Em linhas gerais, o que a gente gosta de dizer, Rodrigo, é que o nosso papel é fazer com que o micro e o pequeno empresário, empreendedor, né, ele possa colocar mais dinheiro na sua empresa. Para isso, a gente tem um conjunto de soluções, né, e ações que visam exatamente o fortalecimento e a competitividade desse micro e pequeno empresário. E o que é o micro e o pequeno empresário hoje? Nós temos 3 classificações, a começar por aquilo que a gente chama de MEI, que é o microempreendedor individual, faturamento anual até R$ 81 mil. A gente sobra um primeiro degrau, que é aquilo que a gente chama de microempreendedor, né? Ou a microempresa, melhor dizendo, de R$ 81,01 até R$ 360 mil. E de R$ 360 mil e 1 centavo até R$ 4.800.000 é a empresa de pequeno porte, né? Ou seja, esse é o nosso universo de atuação. Resumindo, micros e pequenas empresas com faturamento até 4.800.000. No Brasil, estima-se que entre 98% a 99% das empresas constituídas, elas estão nesse universo de atuação. Portanto, nós temos uma missão muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande, como eu iniciei dizendo, tornar esse universo de micro e pequenas empresas mais competitivas. Resumindo, colocar mais dinheiro no bolso, que sobre mais dinheiro no bolso no final do mês desse empresário. Isso significa o quê? Em planejamento, em consultoria, prestação de serviço? Quais são os serviços que são oferecidos pelo Sebrae? E já emendo se há algum tipo de custo, mensalidade para o empresário? Vou começar respondendo pela última pergunta, tá? Não há nenhum tipo de custo, tá? Ele precisa ser associado? Não. O que é importante? É que ele tem um cadastro conosco no Sebrae, né? Esse cadastro, obviamente, é a nossa ponte de relacionamento. Então, agora respondendo a segunda pergunta, né? A primeira, na realidade, né? Que é, como é que a gente pode tornar esse empresário mais competitivo? Por meios de projetos, por meios de ações, levando capacitação, treinamento, consultoria. De um modo geral, nosso papel é fortalecer a gestão desse empresário, da musculatura para esse empresário. E para isso a gente tem um rol de produtos e serviços, um rol de projetos, inclusive de parceiros, porque nós não conseguimos fazer tudo isso sozinho, né? E o custo vai depender da ação do projeto, da consultoria, ou seja, de acordo com a necessidade dele. Então nós trabalhamos com 2 grandes linhas, né? Uma linha que é aquele pequeno empresário, né? Que está iniciando o seu negócio, né? Ele precisa de algumas ações mais pontuais. Na grande maioria das vezes, essas ações não há custo para ele. De repente ele quer avançar um pouquinho mais na sua gestão, ou ele já tem um nível de gestão que a gente diz que é um nível de gestão um pouco mais avançado. A partir daí, a gente oferece para ele uma capacitação, oferece um curso para ele, oferece uma consultoria individual para ele. E é claro, isso tem custo? Sim, mas é totalmente subsidiado. Alguns produtos 100% gratuitos, alguns cursos com custo, porém, esse custo ele é subsidiado e, além disso, aqueles que desejarem, né, virem com a gente nessa jornada que nós chamamos, que é uma jornada de capacitação dentro de um projeto, ele vai, inclusive, poder ter a oportunidade de fazer um parcelamento, aí no caso desse projeto. Se você me permite, nós estamos com um projeto, depois eu vou mandar para você, conhecer um pouquinho mais, divulgar aqui no diário do Rodrigo Lima, né? É um projeto que a gente vai atender especificamente o setor de beleza, né? Nós batizamos esse projeto como Projeto Beleza de Negócio. O que ele tem nesse projeto? Um conjunto de ações cujo objetivo é fazer com que ele ganhe mais, ou seja, aumentar o seu faturamento. Para isso a gente monta lá
Uma ação, por exemplo, de vendas, uma ação de marketing digital, uma ação de consultoria, inclusive visita técnica a uma das maiores feiras do setor de beleza, a Hair Brasil, para ele poder visitar. Então a gente coloca isso tudo num pacote, né? Oferece um custo extremamente subsidiado, de tal forma que ele possa participar, né? E levar toda essa gestão e todo esse conhecimento para esse empresário. Então essa é uma das linhas de projetos e programas que o Sebrae atua. Em quanto tempo o empresário ele consegue virar a chave com a ajuda do Sebrae? Depende e em que momento ele deve buscar essa ajuda? Não esperar no fundo chegar ao fundo do poço, né? Não pode, né? Aí muitas vezes fica até complicado nós podermos ajudá-lo, né? Porque quando você chega numa situação complicada, e infelizmente, muitas vezes a gente tem que dizer para ele, olha, o melhor negócio para você agora, nesse momento, infelizmente, a gente fala isso com dor no coração, mas você tem que fechar. Porque quanto mais tempo você permanece com a sua empresa aberta, mais dinheiro você vai perder. Não pode esquecer que você tem os seus custos fixos. Então você não está faturando, você está mantendo o teu custo fixo, né? Então vamos estabelecer um planejamento para você tentar se reerguer. A partir daquele prazo, não deu, desculpa, você tem que fechar. Porque quanto mais tempo você ficar com a empresa aberta, a gente fala isso com muita dor no coração, mas... Porque são empregos em jogo, famílias, enfim, né? Existe todo um histórico, uma cadeia, toda uma cadeia, um contexto em relação a isso. Então é assim, melhor momento para ele procurar é sempre, né? Ou seja, está passando por um processo, né? Aquele paradigma, né, Rodrigo, que a gente está até comentando, não, agora passou o carnaval, né? Agora vai começar. Depois do carnaval o país começa a andar, né? Ou vou procurar um emprego, aí eu fiz todas as minhas promessas no final do ano, ou no começo do ano, né? Aí eu não cumpri nenhuma, então eu vou esperar o carnaval, e que depois do carnaval eu vou começar a fazer, né? Carnaval já estamos. Já estamos no carnaval. Quarta-feira da semana que vem, Rodrigo, já é depois do carnaval. Vai ser exibido segunda-feira, essa semana. Daqui 2 dias já é quarta-feira. Muito bem. Então, o que nós temos que pensar? A figura do planejamento, ele deve acontecer sempre. Então, se eu já estou em carnaval de 2024, o planejamento da minha empresa devia começar lá em outubro, novembro do ano passado. Mas eu sou pequeno. Qual é o problema? Qual é o problema? Tá? Nós temos que cada vez mais incutir isso na cabeça do nosso empresário, que planejamento é coisa de empresa grande. Não é coisa de empresa grande. Tá? O empresário tem que pensar. O que é planejamento? É pensar estrategicamente do meu negócio. Né? Então, como é que eu estabeleço metas? Aliás, quais são essas metas? Como é que eu faço para aumentar o meu faturamento? Como é que eu faço para diminuir custos? E falando nisso, nós temos programas que são totalmente gratuitos com foco aí, por exemplo, nessa questão de aumentar, por exemplo, a questão do faturamento e da produtividade. Nós temos uma parceria, por exemplo, com o CNPq, na qual o Sebrae fez uma parceria que disponibiliza bolsistas que visitam as empresas por meio de um programa que a gente chama de ALI. O que é ALI? A de agente, L de local, D de inovação. Então ele vai visitar a sua empresa, vai fazer um diagnóstico da sua empresa, vai levantar quais são os seus principais problemas, ele vai trabalhar com esse problema ou com os problemas que você tem e vai ajudar você a propor aquelas soluções. Pergunta para mim quanto que custa esse programa? Nada. Zero. Custo zero. Estamos aí com um ciclo, né, porque isso leva 6 meses, né, com um ciclo aberto, destinado especificamente para microempresa e empresa de pequeno porte, não pode ser MEI nesse caso, mas é uma baita de uma ajuda. O ano passado, em São José do Rio Preto, a média de aumento de produtividade que nós tivemos foi de 29%. Nós temos meta para isso. Tá? O empresário que participa do programa, ele é medido por meio de uma metodologia. Assim também, como esse empresário, por exemplo, que deseja participar do programa de beleza de negócio que eu havia comentado contigo.
ele precisa se responsabilizar em atingir aquele faturamento da mesma forma que o Sebrae leva para ele todas as ferramentas para ele poder atingir aquele faturamento. Ao final do programa, nós vamos contactar ele e perguntar o seguinte: você aumentou o faturamento? Esperamos que sim. Tá? Que se não, nós temos um problema. Ou com o empresário que não fez aquilo que obviamente a gente recomendou, né? Ou realmente aquilo que a gente passou, de repente não atendeu a necessidade dos empresários. Dificilmente, pela nossa experiência, a gente não acerta o alvo em relação a isso. O ano passado, a média das empresas que aumentaram o faturamento chegou em média 13%. Especificamente, um programa que a gente chama ele, que é um programa lá que a gente chama de programa especial, que a gente dá um norte um pouco diferenciado para ele, ele chegou a 20% de faturamento, de aumento de faturamento. Quais são as ferramentas que vocês indicam? O que é na parte? Só o pessoal tem algum exemplo? O cara está ali pensando em levar para o Sebrae, mas às vezes até tem algum impedimento da ordem até de olha, não consegui, algum tipo de vergonha. Não é o caso, né? Não é o caso. Nada disso. Ninguém vai... Nem deve ser o caso. Vai falar alguma coisa da empresa, da condição da sua empresa. É ajudar, né? É a essência ajudar. É a essência. Quais são as principais ferramentas que você... Porque nós vamos falar para o camarada aqui, ele vai refletir para ir lá buscar ajuda. Exato. Porque ele chega lá, mas o que eles vão me oferecer? O que na prática, tem algum exemplo que você pode citar que é feito? Sim, eu vou pegar um exemplo de um programa que a gente tem, que são várias ferramentas, né? Mas é assim, se um programa, o que a gente tem? A gente estabelece um objetivo para esse programa. Isso quando eu trabalho, Rodrigo, com programas e projetos, e esses programas e projetos, eles são coletivos, podendo ser setorial, como a gente chama, ou multissetorial. Quando eu falo que é um programa setorial, então eu pego um determinado setor. Exemplo do programa da beleza. Qual é o setor? Setor da beleza. Quem está nesse setor? Está cabeleireiro, está manicure, está pedicure, está esteticista, está podóloga, né? Enfim, podólogos, né, de um modo geral, ok? Então eu chamo esses empresários para a sala de aula e apresento para eles uma proposta de capacitação, que é o que a gente chama de trilha de capacitação, tá? O que é composta essa trilha de capacitação? Primeiro, a gente tem que ter um objetivo muito claro. Qual é o objetivo? Aumento de faturamento. Aí a questão é, se eu estabeleço um objetivo, e aí a gente começa a trabalhar com ele, com a questão de metas, o que é uma meta? O que é um objetivo a ser atingido na minha empresa? Então, o objetivo a ser atingido na minha empresa é aumentar o faturamento. A segunda pergunta é, quanto que você deseja aumentar o faturamento? A gente parametriza pelo menos 10%, mas você pode estabelecer mais, tá? Em quanto tempo que a gente deseja que você aumente esse faturamento? No mínimo pelo período de duração do programa. Se a gente tiver um programa de 3 meses, 4 meses, 5 meses, ou seja, eu preparo ações de vendas, de marketing online, offline, né? Eu preparo consultoria para ele, eu preparo ele, aí no caso, para ir numa grande feira, para conhecer novas tendências, e faço acompanhamento dele em relação à implantação daquelas ações. Falo para ele, por exemplo, de gestão financeira, falo para ele de como é que ele faz a gestão das suas finanças na sua empresa. E ao final desse período eu vou perguntar, aumentou? Valeu a pena? Se aumentou, aumentou enquanto isso a gente mensura. Então essas ferramentas dependem do segmento que ele está, né? E muitas vezes ele tem uma necessidade individual. Semana passada mesmo, nós fizemos um diagnóstico, né, que a gente chama, né? A pessoa chegou e falou, olha, eu estou com um problema na minha empresa em relação à questão financeira. O que a gente fez? A gente começou a organizar as finanças dessa empresa. Tinha algumas contas que precisavam ser pagas, alguns outros recebimentos. Então, qual é a ferramenta que eu ofereci para esse empresário? Um fluxo de caixa. Ofereci para ela um planejamento financeiro por meio de uma consultoria financeira
eu tive a grata satisfação de fazer, nesse caso, né? E aonde que a gente pegou o quê? Todas as suas contas que ela tinha para pagar, todas aquelas que ela tinha para receber, e organizamos isso num fluxo de caixa. E olha que interessante, na hora que ela olha as contas, ela olha o montante daquelas contas. E num primeiro momento, ela fala, nossa, eu não vou dar conta de fazer tudo isso, porque o montante que eu tenho para pagar é muito alto. Assim, não que você não tenha um problema, mas vamos tentar fragmentar o seu problema. Vamos pegar essas suas contas e colocar elas no tempo. Significa que talvez uma conta que você está vendo ela agora, ela só vai acabar de pagar daqui 6 meses, 1 ano. Como era o caso, ela tinha um financiamento, por exemplo, para pagar, e ela pegou o montante total, falou, estou desesperado. Eu falei assim, calma, quanto é que você tem de parcela? Né? Ah, eu tenho 1,24 avos dessa parcela, então não é todo esse montante, é 1,24 avos. Vamos colocar isso aqui numa data, vamos verificar se por acaso você tem conta para receber, e você começa a fazer a gestão das suas finanças a partir da organização das suas contas. Parece complicado, mas não é. É uma questão muitas vezes, sabe do que, Rodrigo? De prática. Gestão, principalmente financeira, você só faz se você praticar. Você só faz se você realmente tem a ferramenta para poder implantar. Até que se não cria um sistema de inteligência artificial, que isso vai ser organizado de forma automática, digamos assim, o empresário precisa dispor um tempo exatamente para poder fazer a gestão do seu negócio. Lembrando do fator que a gente chama de 80-20. O melhor dos mundos é que a organização do seu tempo deveria, olha a conjugação verbal, né? Deveria ser 80% pensando em ganhar dinheiro, que é o que a gente chama de estratégico, e 20% do operacional. Na realidade, isso é totalmente ao contrário hoje. Principalmente o pequeno. Ele está muito no operacional e não pensa muitas vezes em como é que ele faz para ganhar dinheiro. E eu sempre gosto de dizer, a parte mais sensível de uma empresa, principalmente do pequeno, é o bolso. Enquanto que está indo tudo bem, maravilha. Na hora que começa a faltar dinheiro, opa, o que será que está acontecendo? Aí muitas vezes é quando vai procurar a gente. Sim. O Wagner, além da gestão financeira, quais são os maiores desafios da entidade aqui em Rio Preto? O que o pessoal mais enfrenta de problema? Qual que é o perfil da empresa aqui de Rio Preto? O que vocês encontram? De um modo geral, né, essa parte financeira, ela é uma parte muito sensível, né, como eu acabei de dizer, né? Então, esse talvez seja um dos maiores desafios aí no caso de um pequeno negócio, que é fazer a gestão financeira. Agregado a isso, Rodrigo, né, a gestão financeira tem a questão do prolabore, né, que muita gente confunde, e não é de se estranhar essa questão. Então, um dos desafios é a parte da gestão financeira, separar, né, as contas da pessoa física das contas da pessoa jurídica. Isso é fator fundamental para qualquer tipo de empresa, porque eu digo que é assim, o Rodrigo Lima tem um CPF que constituiu o diário do Rodrigo Lima, que tem um CNPJ. O Rodrigo Lima é funcionário, o CPF do Rodrigo Lima é funcionário do CNPJ do diário do Rodrigo Lima. Apesar de ser você mesmo, é necessário separar isso. Porque o prolabore, que é pró, vem do latim, próprio labore, trabalho, é o trabalho que o Rodrigo Lima, pessoa jurídica, remunera pelo seu trabalho de pessoa física. E na hora que a gente constitui aquilo que a gente chama de análise de resultado da nossa empresa, que é o que a gente chama de DRE, né, demonstrativo de resultados do exercício, o prolabore ele vai entrar como um custo fixo e a última linha é lucro.
Então, o Prolabore remunera o seu trabalho e o lucro remunera o teu investimento. Você investiu nesse espaço. Isso aqui tem custo, isso aqui tem custo. As câmeras têm custo, né? Então, você fez um investimento nisso. Então, é com esse lucro que a gente analisa quanto que foi o retorno sobre o seu investimento. Então, separar a pessoa física da pessoa jurídica, ela é tão desafiadora quanto fazer a gestão financeira. Aí você me pergunta, mas quanto que tem que ser o meu Prolabore? Vamos dar um passo para trás. Quanto é que você precisa para o seu gasto pessoal? Então, o seu Prolabore, ele é decorrente do seu planejamento pessoal. E lá eu gosto de brincar da seguinte maneira. Uma vez definido qual é o valor do seu Prolabore, e considerando os outros custos que nós temos na empresa, principalmente os fixos, água, luz, telefone, aluguel, contador, o funcionário, considerando esse valor, quanto que a minha empresa tem que vender? Então eu estabeleço esse montante e vou para uma outra área da minha empresa, que é quanto que eu tenho que vender de produtos e serviços para estabelecer aquele meu resultado. Uma vez definido isso, eu tenho o que eu chamo de ponto de equilíbrio. Qual é o mínimo que a minha empresa precisa faturar para não ter lucro nem prejuízo? Mas eu desejo lucro, eu pergunto, quanto? E fazemos um outro ponto de equilíbrio, que é quanto que a sua empresa precisa faturar para pagar o seu custo fixo, o seu Prolabore e gerar o lucro que você deseja. Esse é um dos principais desafios, tá? E é claro, uma questão é definir quanto, a outra questão é definir como. Eu, como financeiro, defino o quanto e encaminho isso para o meu colega que é da área de marketing, que é da área de vendas. Ora, se eu tenho isso como meta para atingir um determinado resultado, agora, o que eu, como consultor de marketing, tenho que fazer na sua empresa para atingir aquele determinado resultado? Talvez um outro desafio que a gente tenha é com pessoas, né? Liderança nesse processo, né? E também a questão de você lidar com a sua equipe de colaboradores, né? A gente comentou, né, Rodrigo? Ah, eu sou equipe aqui, né? Só o Rodrigo, né, que trabalha aqui. Sim, mas se você não tiver o seu perfil de liderança, se você não tiver os seus contatos, se você não tiver a sua rede de relacionamento, além de todo o seu perfil técnico para fazer edição, para fazer, então, isso requer um processo de liderança e de organização, mesmo sendo uma única pessoa. E uma disciplina absoluta. Uma disciplina absoluta, né? Em relação a isso, você tem que exercitar. Exercitar. E aí, se você me permite, até para isso o Sebrae pensa, porque nós temos um programa que chama-se Empretec. Não sei se por acaso você já ouviu, né? O acompanhante do diário do Rodrigo Lima. O Empretec, a ONU fez uma pesquisa que quis identificar o que era esses que levavam uma pessoa aí a ter sucesso, o que levava o empresário, por exemplo, a se destacar em relação ao outro. E aí ela fez uma pesquisa por meio de um professor de uma universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e identificou, Rodrigo, olha que interessante isso, comportamentos comuns entre esses empreendedores que foram entrevistados. Entregou essa matéria-prima para a ONU, e a ONU desenvolveu uma metodologia para potencializar, para desenvolver comportamentos empreendedores. Trouxe isso, o Sebrae adquiriu essa metodologia, e isso é feito por meio de um seminário que o Sebrae realiza, não é sempre que acontece,
A gente tem, inclusive, uma programação agora para fevereiro, depois uma programação para abril, cujo objetivo é desenvolver comportamentos empreendedores. Porque o Sebrae acha que isso é legal? Não, porque tem uma pesquisa científica por trás de tudo isso e que o comportamento empreendedor é o que muitas vezes pode fazer e faz a diferença, aí no caso, junto a esses empreendedores de sucesso. Lá nesse seminário você tem a oportunidade de vivenciar 10 características do comportamento empreendedor. Para cada característica tem 3 comportamentos e você vivencia por uma questão prática e, obviamente, de acordo com essa metodologia da ONU, né, a potencialização desse comportamento empreendedor. É um seminário fantástico que eu recomendo a todos os empresários, né, deveriam fazer o seminário Empretec, e quero convidar você, né, se o Rodrigo me permite, claro, a participar desse seminário. Agora em fevereiro nós temos um iniciando no dia 18, ainda dá tempo, né, vai para o ar na segunda-feira, e depois a gente tem um outro seminário, aí no caso em abril, depois se eu não me engano a gente tem em junho, julho, a gente tem uns 4 ou 5 seminários, e vai ser um prazer muito grande poder recebê-lo, e vou ficar à disposição para aquele empresário que de repente queira conhecer um pouquinho mais desse seminário, desse fantástico seminário, né, para desenvolver comportamentos empreendedores. E o Sebrae tem isso como notoriedade, né, nesse processo, e já capacitamos mais de 2.000 pessoas nesse seminário aqui em São José do Rio Preto. Ô Wagner, e tem gente que quer empreender, o brasileiro ele é empreendedor, mas tem pessoas que não têm perfil. E você também chega nesse momento de falar, olha, você tem um checklist para iniciar, para fazer um empreender, porque não é fácil. Não é fácil. A gente sente na pele. Fiquei 22 anos no Diário da Região, saí para fazer uma empresa, o Diário do Rodrigo Lima, e eu sinto na pele que não é fácil. Sim. Mas é ao mesmo tempo que você conquista, cada degrau que você sobe, é uma conquista que você comemora demais, e com os números, né? A gente avançando muito, e hoje é uma empresa de comunicação respeitadíssima no meio da comunicação em Rio Preto, entre os empresários, né? A sua presença aqui nos motiva também, é um motivo de alegria e mostra o quanto é relevante o jornalismo que a gente faz. Mas não é para todo mundo. Alguns colegas até perguntam, como é que você faz? Qual que é a tua receita? Não é igual receita de bolo, né? Aí é que tá, Rodrigo. Na realidade não tem receita. Correto, tá? E o seu sucesso... O que pode dar certo para mim, às vezes não pode dar certo para você. Né? Então, exatamente por não ter receita, né? Você concorda comigo que se tivesse receita, né? Talvez todos... então de repente um outro colega que saiu lá do Diário da Região, eu vou pegar a receita do Rodrigo Lima e beleza. Por isso que essa questão do empreendedor, né, ela está relacionada com a questão comportamental, e a ONU provou isso na sua pesquisa. Então não tem um checklist, não tem. Eu quero montar uma empresa, tem esse checklist? Não, mas eu vou lhe dizer o que você tem que ter para poder ser empreendedor, né? Então, veja, eu tenho algumas relações. Entender o negócio como oportunidade ou negócio por necessidade. Então, esse é um primeiro aspecto. Bom, qual é a diferença? Ambos os casos eu sou empreendedor. Então, o que é um negócio por oportunidade? É o que você fez. Você, pela sua experiência no diário, pela sua experiência, chegando ao nível máximo, aí no caso, onde que você poderia ir. O que você fez? Você falou assim, opa, eu identifico uma oportunidade de tal forma que eu posso ser eu posso ser empreendedor de negócio próprio. Vou montar o diário, porque eu já tenho uma certa experiência, eu vou seguir por esse caminho, então, mesmo que empiricamente, você já conhece o mercado, e conhecer o mercado para quem está começando qualquer tipo de negócio é fundamental. Então, experiências é de suma importância. O empreendedor por necessidade, né?
Pô, perdi o trabalho, perdi o emprego. O que eu vou fazer, Rodrigo? Eu vou empreender. Em muitos casos, esse negócio, por empreender por necessidade, pode se tornar um grande negócio. Por isso que não tem fórmula. Mas o olhar que você dá sobre aquilo que você deseja é de fundamental importância. Das 10 características do comportamento empreendedor, eu destaco 4 que são de suma importância para quem quer empreender. Primeiro, estabelecimento de metas. Se você não sabe para onde que você quer ir, qualquer caminho serve. Então, todo empreendedor que deseja montar um negócio ou aquele constituído, ele tem que saber aonde que ele deseja chegar. A partir do momento que eu tenho isso muito bem claro, o que eu faço? Eu faço planejamento, porque o planejamento me responde o como. Como o quê? Como eu atinjo o meu resultado, como eu atinjo a minha meta. E para isso eu tenho prazos e critérios definidos para isso poder acontecer. E mais 2 características que dão, aí no caso, sustentabilidade para o atingimento do meu propósito, para o atingimento da minha meta. Chama persistência e comprometimento. Persistência é diferente de teimosia. O persistente, primeiro, ele sabe muito bem aonde que ele deseja chegar. E muda de estratégia se necessário for. O teimoso não. E o comprometido, né, ele sabe exatamente quais as ações que inclusive envolvem responsabilidade pessoal para atingimento dos seus objetivos. Então isso é fundamental para qualquer tipo de negócio. Se você é empresário, ou você que deseja empresário, se não sabe para onde que você quer ir, a nossa dica é: vamos parar e refletir um pouco o que eu preciso fazer para isso. E a partir dessa definição, eu tenho várias questões. Eu posso identificar, por exemplo, nesse planejamento, que eu preciso melhorar o meu atendimento. Que, aliás, diga-se de passagem, né, Rodrigo? Como nós somos mal atendidos. E muitas vezes está na cara do empresário. Ou ele não vê, por uma falta de uma visão mais macro em relação à questão do seu negócio, ou ele simplesmente não faz muita questão dessa relação. E uma outra coisa, pela nossa experiência, e eu só tenho 30 anos no Sebrae, o seu negócio é a sua cara. Qualquer tipo de consumidor, seja ele qual for, ele quer o relacionamento com o dono, ele quer saber quem é a pessoa, o atende bem, né, receba na porta da sua empresa. Isso faz uma diferença tamanha. E muitas vezes é uma questão de atitude, é uma questão comportamental para ele poder mudar o objetivo dos seus negócios. Ô Wagner, você citou num ponto que é crucial. Por exemplo, essa questão do atendimento, hoje com as redes sociais, tudo é muito sensível. Recentemente rodou um vídeo nas redes sociais, você deve ter assistido também, de um senhor numa padaria, ele brigando com o consumidor porque estava com o computador em cima da mesa aberto, e o rapaz provavelmente estaria trabalhando enquanto consumia um café, comia alguma coisa, mas na cabeça do empresário estava tomando o tempo da mesa que poderia ser ocupado por uma outra pessoa, mas o rapaz estava consumindo. Pois é. Mas esse vídeo viralizou, você chegou a ver esse? Não me lembro dele, Rodrigo. Aí é uma situação assim que o quanto que as redes sociais pode contribuir, porque temos consultorias de porque o cara vivencia a situação no dia a dia, mas o quanto que é importante para os negócios as redes sociais, que ela pode ser para o bem, usada para o bem e para o mal, né? Com certeza. E o empresário ali no atendimento é tudo. Se você der uma escapadinha para ser cancelado, o termo que é o... hoje é o termo que usa, né? Pulveriza que nem... Você pode jogar uma reputação no lixo. Não resta dúvida. Num ato, né? Numa Exato. situação, né? Isso é um fato importante, né? E para você ver, o Sebrae agora teve, né? Foi uma equipe de consultores que teve na NRF em Nova York, que é a maior feira de varejo que acontece no mundo. E lá
a gente busca as principais tendências, né? E depois a gente realiza, inclusive, palestras que a gente chama de pós-NRF, tá? Qual que é a pegada agora, vamos assim dizer? A humanização. A humanização. Então, as redes sociais, elas devem ser utilizadas para, muitas vezes, o quê? Atrair o cliente para a sua loja, atrair o cliente para a sua empresa. É claro que se você tiver a oportunidade, né, de efetuar uma eventual venda, faça, mas faça isso de forma correta. E muitas vezes você faz um anúncio em uma rede social cujo objetivo é atrair o seu cliente. Então isso o empresário tem que perceber, que muitas vezes a rede social ela não vende, ela atrai, né? E aí muitas vezes ela atrai, deixa um número de telefone, e aí quando eu vou na loja o que acontece, Rodrigo? Eu sou mal atendido. Então você gastou milhões para poder aparecer na rede social, né? Como se diz um amigo meu, consultor lá, né? Que quando você faz um anúncio na rede social, você vai entrar numa fila, né? E se de repente o teu cliente conseguir cortar essa fila para de tal forma que ele venha, né, na sua empresa, e aí ele vem, e aí você atende mal o telefone, você atende mal ele, né, ou o teu colaborador eventualmente não está preparado, não sabe do que se trata. Então eu pergunto, não faça. Até nisso, nós estamos lá exatamente para poder ajudar esse empresário, né, a usar melhor as suas redes sociais. Devemos estar lançando aí a terceira versão daquilo que a gente chama de incubadora digital, né, uma parceria que a gente tem com a Associação Comercial daqui de Rio Preto, com a CIRP. Nós já estamos no terceiro ano, e levar exatamente aí nesse programa a gente só tem ação do digital, né, que não ele levar totalmente o seu produto para o digital, né, mas é usar o seu espaço físico, para quem obviamente tem loja física, né, e já utilizar esse espaço físico não só para poder vender também, né, também vender na questão do digital, mas o que é mais importante é usar as redes sociais para poder atrair esses seus clientes para as suas lojas, considerando que ele tem um espaço físico. Sim. O Wagner, questão de tempo, as pessoas hoje, nós somos uma correria danada, né, o pessoal muitos não tem tempo para fazer. Olha, eu tenho que fazer minhas atividades, não tenho tempo para fazer um curso. Tem final de semana no Sebrae ou durante a semana? Durante a semana a gente tem programação à noite. Na grande maioria dos nossos programas eles são à noite, né? Qual horário, geralmente? Das 7 às 9, das 7 às 10, das 7 às 11, aí depende o programa que ele vai participar. Dá para fazer à noite, trabalho dá para fazer à noite, tá? Mas mesmo assim ainda não tenho tempo. Nós temos uma plataforma digital, que é 100% EAD. Até curso pelo WhatsApp a gente consegue mandar hoje, Rodrigo. Olha, tecnologia, né? Totalmente gratuito, inclusive, né? Sim. Alguns cursos sim, tem um certo curso, mas mais de 90% dos nossos cursos que estão lá na nossa plataforma EAD, eles são gratuitos e são várias temáticas, né? E para ter acesso a esse material, você tem que fazer um cadastro. Faça o nosso cadastro, né? Podendo ser feito inclusive pela nossa central do 0800, se me permite já dizer 0800 570 0800, né? Coloco na tela aqui para vocês, pessoal, o número que o Wagner está colocando. 0800 570 0800, esse é o nossa central de atendimento. Pode ligar, faça o seu cadastro, tá? E acessando o nosso portal, né, o www.sebrae.com.br, e aí você vai ser direcionado para todos os nossos produtos, nossos serviços, né? Enfim, e aqui em São José do Rio Preto, nós estamos ali na rua Dr. Prisciliano Pinto, número 3184, atrás do supermercado Pão de Açúcar da Avenida Badibacite, né? Ali no Jardim Alto Rio Preto. Também vai ser um grande prazer poder recebê-los lá. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 até as 17 horas. Sim. Wagner, falta a questão da empatia.
influencia demais? Você conversa muito sobre isso com o pessoal? Sim. Se colocar no lugar do consumidor? Com certeza, isso é muito importante, né? Trate aquelas pessoas como você gostaria de ser tratado. Princípio básico, né? Se você vai em um determinado lugar, seja ele onde for, princípio básico, você gosta de ser, gostaria pelo menos, né? Nem gostaria, né? Gosta mesmo, né? Nós gostamos de ser bem atendido, né? E tem uma geração que está chegando, né? Que ela está muito mais crítica, porque ela está tendo muito mais acesso, por exemplo, à questão da internet. Vi de meus filhos, tem um de 15 e um de 10, e toda vez que a gente vai em um determinado lugar, né? Principalmente quando a gente é bem atendido, eles dizem, nossa, né? Que pessoa legal, né? Que pessoa bacana, olha o atendimento. E ao contrário também é verdadeiro, viu, Rodrigo? Né? Quando a gente não é bem atendido, na hora que a gente chega no carro, ou quando nem chega no carro, olha, não gostei desse atendimento. Então... E as pessoas são implacáveis. Sim, são. Elas trocam a marca, elas não Com certeza, hoje a gente... O produto é bom, mas... A competitividade hoje está muito grande. Você acha que o Rio Preto tem a mão de obra preparada? Você acha que eu acho que ainda de serviços... Eu acho que ainda a gente pode melhorar bastante em relação a essa questão de mão de obra para poder atender, né, melhor, né? E, inclusive, alguns setores com mão de obra já começa até a faltar. Essa semana mesmo, né, eu também sou professor de faculdade, e falando com as alunas, uma, inclusive, filha de empresária, estou com problema de mão de obra. Graças a Deus, a minha produção é uma empresa de uniformes, e eu estou com uma demanda muito grande e não consigo contratar. Eu preciso, me ajuda, ela falou assim, me ajuda, professor. Né, que eu preciso de costureira, eu preciso de mão de obra, aí no caso, para poder melhorar a questão do meu faturamento, né? Eu saí para almoçar com um colega meu, era da área de consultoria, algumas empresas precisam, inclusive, de uma mão de obra mais qualificada, para olhar, inclusive, os números, e muitas vezes a gente não encontra essa mão de obra, é um pouco deficitária. Então eu vejo que a gente pode melhorar nisso, a gente pode evoluir nisso, e nós temos muitas entidades aqui em São José do Rio Preto, né, que realmente estão muito engajadas nesse processo de capacitação de mão de obra, né. Nós temos os nossos primos, né, como a gente chama, né, o próprio SENAC, né, que está voltado para o comércio, o SENAI, né, que está voltado para o segmento de indústria, enfim, essas entidades, né, as secretarias municipais de emprego, as secretarias estaduais de emprego, são todas entidades que aqui em São José do Rio Preto são comprometidas e sempre procuram levar, né, essa capacitação e essa mão de obra aí necessária para o empresário como um todo poder se desenvolver. Sim. O pessoal reclama muito da parte econômica do país ou não? Qual que é a avaliação que vocês fazem? Vocês fazem também porque você dá uma orientação para o empresário para ele não bater no muro lá na frente. E leva em consideração toda uma conjuntura econômica que, convenhamos, não é fácil no país, no Brasil. Ela muda. A conjuntura econômica, ele é um fator fundamental, né, dentro de um processo, principalmente de uma micro e de uma pequena empresa. Agora, o empresário, ele tem que ter em mente aquilo que a gente chama de fatores controláveis e aquilo que a gente chama de fatores incontroláveis. Então, quando a gente monta o planejamento para ele, óbvio que a gente não pode deixar de dizer o seguinte, olha, o fator econômico, né, o fator concorrente, eles são fatores incontroláveis, ou seja, eles estão no ambiente externo. Então, considerando esse planejamento ele deve se considerar pelo menos 3 cenários. O que a gente chama de cenário otimista, o que a gente chama de cenário realista e o que a gente chama de cenário pessimista. Então, quando eu olho para a economia, eu não posso deixar de olhar esses 3 cenários, né? E o pior deles, obviamente, bom, e se acontecer tal coisa? Uma outra questão, eu estou preparado para isso? Aí vem fator interno. Agora, jamais
os fatores externos, eles podem ser mais fortes que o interno. Apesar de ser variáveis incontroláveis, o meu fator interno, que é aquilo que eu domino, que está na minha mão, ele sempre tem que prevalecer. Porque a economia é uma incógnita, né? Pode estar bem, como não pode estar bem. E não depende da influência do empresário, não depende da influência do empreendedor. Portanto, quando a gente faz um planejamento, eu vou condicionar os meus fatores internos, que são positivos, né? Melhor dizendo, que são situações que eu possa controlar, como sendo questões que eu possa, inclusive, considerando um cenário pessimista, combater. Agora, você imagina, eu não tenho nenhum ponto positivo, que são fatores internos, ou seja, ser empresário, Rodrigo, não está fazendo a lição de casa, que precisa ser feito. Né? Então vem um problema. Então aí vem um problema econômico. Aí eu tenho uma péssima qualidade de atendimento. Na hora que eu preciso chamar a minha equipe, eu não tenho. É um fator negativo. Então a gente sempre tem que potencializar os nossos pontos positivos, que são os fatores internos. São os fatores que, obviamente, eu tenho domínio sobre eles. Os fatores externos, eu não tenho domínio, mas eu preciso ficar atento. E é claro, fator econômico, né? Se já continuar do jeito que está, maravilha, né? Sim. Agora, se acontecer alguma situação, o empresário também tem que estar antenado, né? Tem que ter essa prerrogativa do tipo, bom, e se acontecer tal coisa? E se a taxa Selic aumentar? E se de repente houver aí algum aspecto de inflação? Como é que eu me posiciono, né? Como é que eu me planejo ou replanejo para essa nova realidade e necessidade de mercado? Um dos grandes desafios aí é a questão do caixa das empresas, né? Sim. Que nos últimos anos sofreu muito. Quem tinha caixa conseguiu, principalmente com a pandemia, né, sobreviver, cumprir suas obrigações. Mas eu queria perguntar para você, Wagner, em que momento recorrer a linhas de crédito? Nós temos o Banco do Povo, temos várias linhas aí. O Sebrae, acho que também auxilia nessa avaliação. Na realidade, a gente tem uma parceria, né, com o governo do estado, com a Secretaria de Desenvolvimento, aqui, que é onde está localizada a questão do Banco do Povo, né? Porque não é só lá pegar o dinheiro. Não. Hoje, inclusive, né, a linha de crédito do Banco do Povo está vinculada a uma capacitação, uma carga horária mínima, né, numa trilha de capacitação, para que esse empresário, aí no caso, ele possa ter a sua linha de crédito no momento adequado, tá? E você sabe o valor? Essa linha de crédito hoje, para mim, que pequena empresa, se não mudou, ela pode chegar até R$21 mil. Para importante, né? Para MEI. Comprar equipamento. Para comprar equipamento, né? Muitas vezes para questão de capital de giro. Então, o que eu ia dizer são isso. Quando eu preciso de crédito, por dois grandes motivos, né? Ou eu preciso essa linha de crédito para eu comprar um equipamento novo, que é o que a gente chama de linha de investimento, ou eu preciso para capital de giro. Então vamos entender um pouquinho essa relação das duas linhas. Investimento, vou comprar uma máquina, um equipamento, muitas vezes eu vou fazer uma reforma, né, no meu estabelecimento, então é linha de investimento. Linha de capital de giro é quando eu tenho o que a gente chama de descasamento entre as minhas vendas e as minhas entradas. Então, de um modo geral, se eu compro à vista e vendo a prazo, eu tenho um gap de tempo. Esse gap de tempo ele precisa ser suprido com capital de giro. Se eu não tenho, eu recorro muitas vezes a esse tipo de linha de crédito. Então, antes da gente recorrer, o que a gente precisa analisar? Não, é realmente isso que eu preciso, tá? Se for, Banco do Povo, taxas imbatíveis. É ali que a gente tem que verificar. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado? A minha empresa pode não estar em ponto de equilíbrio. Isso significa que o meu faturamento ele não está sendo suficiente para poder gerar esse capital de giro. Então eu tenho um outro problema. Né? Vai aumentar só o seu problema. Vai aumentar seu problema. A outra questão é, eu tomei um crédito pessoal porque é mais fácil, é mais rápido, só que as taxas são maiores. Veja, quanto mais fácil, mais rápido, maiores as taxas. Isso é ponto facultativo.
Se você tem um juros melhor, né, com uma taxa melhor, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Não é que seja impossível, mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Só que vale a pena isso. Então, se você está fazendo um financiamento para cobrir o outro, vai virar bola de neve. Cuidado. Né? Então, o crédito tem que vir no momento certo. E nós estamos lá, inclusive, para poder auxiliá-lo, né? Para saber se é o momento ou não, para poder fazer essa avaliação. Né? Pode ser que seja realmente capital de giro. Né? Eu não consigo fazer esse casamento das minhas entradas e das minhas saídas. Né? E aí eu sempre gosto de dizer, vamos dar um passo atrás. E como é que eu sei disso? Se eu tiver fluxo de caixa. Se eu não tiver fluxo de caixa, eu não consigo efetivamente mensurar qual é a minha necessidade de capital de giro. Né? Foi aquele caso que eu citei para você que eu fiz com aquelas empresárias. Né? Nós estamos planilhando isso exatamente para saber se eu tenho gap de caixa. O que é gap de caixa? Olha, eu tenho para pagar, mas não tem para receber. O meu caixa ficou em vermelho. Essa é a minha necessidade de capital de giro. Então eu consigo verificar qual é o período que eu tenho de gap e quanto que eu precisaria de um capital de giro. Ou seja, se eu injetar um recurso ali e pegar um período de carência, né, e um prazo para poder pagar, vai resolver o meu problema? Pode ser que sim. Então esse é o caminho correto. Bacana. Wagner, você viu como que o nosso bate-papo passa rápido? Não acredito que nós que já é esse horário. Você viu só? Você ainda vai acompanhar o treinamento do maior, melhor time que tem do Brasil e do mundo. Olha, eu só vou respeitar porque é você que está falando. Santos, né? Santos vou lá ver o treino do Santos. Tem uns amigos aí, né, que gostariam de assistir o treino. Vou acompanhar lá com os meus amigos lá. Sim, inclusive vai treinar no Monte Líbano. Vai treinar no Monte Líbano. Olha, né? Só o Clube Monte Líbano. Olha que maravilha, né? Mandar um abraço aí pro nosso presidente lá, né? Pro Hugues. Né? O Hugues esteve aqui e anunciou a reeleição, inclusive. Olha que aqui, bacana, né? bacana. Ô Wagner, faltou algum tema que você acha que é extremamente relevante ou alguma dica a mais para as pessoas? A gente sabe que a situação, lógico, nunca está tranquilo, né? Não, nunca. Quem você conversa com o pessoal, você que falou 30 anos de Sebrae, passou um momento mais simples, ou ninguém reclamando? Na realidade é assim, ser empreendedor é um mundo de incerteza. Você que está desse lado sabe o que eu estou querendo lhe dizer, né? Ser empreendedor é um mundo de incerteza, é um mundo de desafios, é um mundo de planejamento, né? Então, só focando um pouquinho, aquela pessoa que de repente quer montar uma empresa, a gente também atende, né? Que tem programas específicos, tem uma ideia, né? Então a gente vai lá montar com ela lá uma trilha de planejamento. Tem investidores? Você faz esse link entre a pessoa que tem uma ideia, mas ela não tem recurso para iniciar o projeto? Não, nesse caso a gente não tem aí ela uma tem linha, a incubadora, né, de empresa. Aí a gente tem as incubadoras público, né? Que na realidade é desenvolvido pela prefeitura municipal, né, dependendo do nível. Aí no caso de enquadramento dessa ideia, principalmente se for de base tecnológica, hoje a gente tem o parque, né, Parque Tecnológico daqui de São José do Rio Preto, né, que realmente recebe muitas empresas, mas isso é mediante projetos, né, Sim. que é um trabalho fantástico. E de qualquer forma, a gente auxilia ele nesse processo, né, que quem está começando agora, a palavra inicial chama-se planejamento. Eu vou ajudar esse empresário, né, o Sebrae vai ajudar esse empresário a pensar o seu negócio, né, analisar a sua viabilidade, né, entender de planejamento, entender de fazer preço, entender de fazer marketing, entender desse mundo do empreendedor. Sim, porque tudo influencia. A cor que você utiliza aqui, a letra que você usa, a sua logomarca, né, a princípio, tudo tem influência no negócio, né? Sem dúvida nenhuma. Não tem espaço para erro. Não tem. Muitas vezes esse erro custa caro. E é tão caro que muitas vezes custa a vida da empresa, né? E aí é fechar a empresa. Qual que é um erro crasso que você fala assim, o cara chega e te apresenta uma situação, um erro clássico, e apesar de ser básico, é essa questão de não separar a pessoa física da pessoa jurídica.
né? Porque se você está gastando muito na sua pessoa física, eu digo, você é um funcionário caro, como o exemplo que eu disse, né? Então, separar isso é importante. Onde você fala assim, mas eu tenho um padrão de vida. Eu falei, legal, bacana isso. Só que, quando você decidiu em ser empresário, em ser empreendedor, você tem que garantir a sobrevivência sua, da pessoa física e da sua empresa. E quem tem que fazer isso é você, por meio do faturamento da sua empresa, que quem tem que gerar é você. O CNPJ mantém o CPF, mas o CPF pode matar o CNPJ. Pode matar o CNPJ, exatamente. E assim... Brincando, principalmente quando a gente fala em pequenos negócios. Né? Se o seu Prolabore ele é incompatível, né, com a sua realidade empresarial, você vai matar o seu CNPJ. Né? Tá certo. Bacana. Wagner, olha, te agradeço demais a presença aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Fico com as portas abertas aqui para o Sebrae. Sempre acompanho o trabalho de vocês. Suas entrevistas na hora do almoço ali, geralmente nos programas de televisão, né? Me chamam muita atenção. E assim, fica aqui o convite sempre para, quando precisar, de estar presente, ou a gente ir até o Sebrae também para cobrir algum evento, porque tem no Diário do Rodrigo Lima um parceiro também que quer ver as empresas de Rio Preto se destacando, né? Crescendo, e quanto que é bacana a gente tomar conhecimento de novos investimentos, novos empreendimentos em Rio Preto, que olha, aquilo a gente como jornalista está cobrindo muita coisa. A quantidade de investimentos em Rio Preto é surpreendente. Nós temos eventos de inauguração, de empresa que está aumentando a quantidade de serviço, a prestação de serviço, todos os dias praticamente. É uma coisa absurda o tamanho dos negócios, o volume de negócios que nós temos em Rio Preto. Sem dúvida você nenhuma, lidar com isso, né, Wagner? São José do Rio Preto é uma grande empresa. Né? São José do Rio Preto é uma grande empresa. Nós temos mais de 90 mil empresas aqui em São José do Rio Preto. Né? A região de cobertura, né, do escritório regional de São José do Rio Preto abrange São José do Rio Preto mais 44 municípios, ou seja, 45 municípios, dá quase 200 mil empresas, micros e pequenas empresas, né, nesse raio de atuação, que é o raio de atuação de São José do Rio Preto. É uma região muito rica de empreendedores, muito rica de oportunidades, e nós estamos lá para poder ajudar esses empresários a se fortalecerem, a se tornarem mais competitivos e, como eu comecei, vou terminar, a colocar mais dinheiro no seu bolso. Somente assim a gente consegue justificar a nossa missão, porque se assim não for, não justifica a existência do Sebrae. E eu sou muito grato aos empresários, ao sistema, né, Sebrae, porque sem eles a gente não existiria. Tá certo. Wagner, muito obrigado a você mais uma vez, e reitero aqui, fico à disposição do Sebrae para ajudar sempre. E olha, agradeço você que acompanhou esse bate-papo aqui comigo, Wagner Giacometti, ele que é consultor de negócios do Sebrae, tá certo? Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal!